Amados, não creias em todo espírito, mas provai se o espírito, os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Meus amados irmãos, a Bíblia nos adverte que devemos provar os espíritos para saber se são de Deus. Não é pecado nós provar. Significa que o cristão tem o dever de analisar e julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Mas por que João faz essa exortação? João explica, ele diz: há muitos falsos profetas por aí. Amém? Então, o motivo de João está exortando a igreja para que venha provar, analisar que o espírito, aqueles espíritos que ali estavam, eram de Deus. É porque havia muitos falsos profetas naquela época. E não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente hoje. Nós vemos que há muitas coisas dentro da igreja que não está na Bíblia. Há muitas coisas que as pessoas estão inventando, trazendo, oferecendo para as igrejas. E pasme, a maioria e a maior parte a maioria das igrejas e a maior parte dos irmãos estão recebendo, aceitando esse evangelho que não está na Bíblia e que essas pessoas estão apresentando dentro das igrejas. E isto é um perigo. E João, ele já vinha alertando a igreja para provar. A gente vê, irmãos, tanta coisa estranha que está acontecendo no nosso meio. Sim ou não? É umas coisas e umas inovações. É umas coisas que a gente procura na Bíblia, não encontramos. A gente não vê ensinamento de Jesus a respeito disso, fazendo isso. A gente não vê Jesus fazendo, Ele ensinando. A gente não vê os discípulos profetas, os apóstolos fazendo, também ensinando. A gente não vê. A gente não vê a igreja no primeiro século com esses tipos de coisas que estamos vendo agora. É umas carreiras, é umas invenção, é uns pula, é uns treme, é umas coisas estranhas, se remexendo, se contorcendo todo, que as pessoas que antes até nos visitavam, a nossa igreja, principalmente nos cultos de domingo, elas não estão vindo mais. Por quê? Porque elas estão se escandalizando, se espantando com aquilo que essas pessoas estão trazendo para a igreja, dizendo que é espiritual, que é renovo, que é avivamento, que é poder. E alguns denominam, dizendo, é Pentecoste, o culto foi um Pentecoste. Mas a Bíblia adverte: provai se o Espírito é de Deus. Então hoje, irmãos, eu quero trazer alguns versículos, e baseado nesse versículo dessa carta de João, ele escreveu para nós ficarmos atentos, que da mesma forma que existia já naquela época falsos profetas, hoje também existem falsos profetas. E como João, ele exortou a igreja a provar, dizer: vocês têm a obrigação de prestar atenção, de examinar. Não é receber todo tipo de coisa, não. Examine. Nós, mais ainda agora, nós temos essa obrigação também. Fale para nós.
Essa aplicação serve para nós também. Essa exortação serve para nós aplicarmos hoje para nós, para a nossa vida também, para a igreja. A gente vê uma pessoa ler hoje um versículo, fala um negócio, e a pessoa, eita, aí daqui a pouco sai e fica dizendo, Deus mandou dizer isso, Deus está dizendo isso, Deus diz para você nessa noite isso. Deus está dizendo o quê? Porque o que Deus fala conosco está dentro do livro. A Bíblia lá em Apocalipse, ele termina o livro dizendo, quem tirar alguma coisa deste livro, será retirada parte também da árvore da vida da pessoa. E quem acrescentar alguma coisa neste livro, será acrescentado também todas as pragas que contém nesse livro na pessoa. Por que isto? Porque o livro, a Bíblia, ela é completa. Deus fala conosco através da palavra. Aí a pessoa chega e diz, Deus está dizendo, provai se é o Espírito de Deus que está dizendo. Porque muitos querem se promover, muitos querem mostrar uma espiritualidade, e muitos estão trazendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. João, ele diz, provai. Amado, não creia em todos os espíritos, mas provai se o espírito são de... Esse provai aqui, ele traduz um termo grego que era empregado na metalurgia para indicar um teste que determinava a pureza dos metais. Eles avaliavam o metal, a pureza, o grau de pureza daquele metal através disso. Eles provavam. Mediante isso, João pega essa palavra grega e diz também para a igreja: provai. Amém? Quem está ouvindo, diga amém. Para você saber, para você depois, quando chegar um espírito, uma música, um louvor, uma pessoa pregando, você diz: vou provar se isso é de Deus. Então João também, ele diz: provai. Prove se esse Espírito é de Deus. Nós devemos provar. Não é pecado. A Bíblia, quando fala, olha, mas a gente não deve julgar. Mas aqui esse julgamento não é um julgamento de uma coisa que a gente está supondo, acusando o irmão. Não é esse tipo de julgamento. Aqui nós estamos provando, nós estamos tentando identificar se aquilo que está trazendo, aquela pessoa trazendo, que dizendo que é de Deus, se realmente é de Deus, para nos edificar. Ora, Paulo, quando ele vai a Tessalônica e a Bereia, capítulo, acho, eu não preciso vocês abrirem aqui não, mas em casa vocês leiam, acho que é capítulo 17, versículo 11, de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Paulo ficou ali, pregou por 3 meses, ali saiu pregando nas sinagogas, pregando ao povo, e quando eles pregavam, Paulo pregava aos bereenses, eles ouviam que Paulo dizia e conferia, para ver se aquilo que Paulo pregava, realmente conferia, batia, tinha coerência com a palavra de Deus. E isso não é pecado, é bíblico. E Paulo elogiou a eles, porque nós devemos fazer isto. Mas o que está acontecendo no nosso meio agora é que chega qualquer pessoa, dá uns pulos e começa a colocar uma cadeira no púlpito e senta, vai para o meio da igreja e senta e bota uma cadeira e dá um pulo e diz: agora é isso aí, receba aquilo, e inventa uma música. Até, com todo respeito, eu estou falando assim, mas até nossas velhinhos tá entrando no chameiro. Eu digo que isso é avivamento, é chameiro, está entrando no chameiro também. E fica ali, impulsionada por um avivamento que foi ali persuadida a fazer aquilo, e começa na emoção e começa a fazer, e não é aquilo. A Bíblia não diz isto para Jesus curar, para Jesus fazer alguma coisa. Precisa ver se você sai correndo no meio. Lógico, se Deus quiser fazer da forma que Ele quer, Ele faz.
Mas necessariamente não é assim não. E o que chama a atenção, irmãos, é que todas as vezes são assim. Ou vocês não viram? Já viram isso? É assim, se tornou um ritual. A pessoa sai correndo e pega o jato, o paletó, joga em cima do outro. O outro fica atrás, tem muitos assim que até olhando para trás, vai cair. Fica até olhando para ver quem é que vai, se tem alguém para segurar. Se não tem ninguém para segurar, não cai. Não é? Aí vem um avivamento estranho, que as pessoas querem até nos visitar, mas fica até com medo. Quando chega aqui, diz assim, eu vejo isso em outros lugares por aí, que não é de Deus. E eles não vêm, porque fica um ambiente que não tem coerência com as coisas santas de Deus. Pastor, o senhor não gosta de avivamento, o senhor não gosta de pentecostal? Eu sou pentecostal, eu gosto da glória a Deus, eu gosto do negócio bem, eu gosto. Mas tudo tem o seu limite, controle. A gente não pode exagerar nas coisas não. E nem atribuir algo que é nosso, que é a vontade nossa, a emoção nossa, atribuir a Deus. Dizer que é Deus que me tomou e fez isso. Que história é essa? É um negócio, receba isso, receba a calça nos ossos, receba não sei o que, e tome isso, e pula e corre, e aquela. Não. A Bíblia ela é muito completa, não precisa mais a gente inventar nada. Amém? Não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Agora, quando nós não conhecemos a palavra, não vem para os cultos para aprender, escola dominical, culto de doutrina, não temos hábito de ler, pesquisar, estudar a Bíblia, aí a gente acredita em todo tipo de coisa. Porque o que mais existe são pessoas querendo reconhecimento. Aí eles mostram que é muito espirituais, que estão acima da média. Aí é quando vai enganar os mais simples. João escreve essa carta, essa epístola de João, ele escreve depois da queda do templo de Jerusalém. O templo foi destruído no ano 70. Essa carta ela foi escrita por João quando ele está em Éfeso. João está morando em Éfeso e ele escreve essa epístola entre 80 e 90, no ano 80 e 90 do primeiro século. Alguns dizem que é 85 a 95, no ano 85 a 95, mas é nessa época, nos anos 80 aos anos 90. Quando João escreve, e porque João sente uma necessidade de exortar a igreja aos cuidados de provar se os espíritos eram de Deus, porque existiam falsos profetas já naquela época. Irmãos, veja só, no primeiro século da igreja já estava lá infiltrados os falsos profetas. Imagina hoje, 2000 anos depois. Quantos falsos profetas existem? E nós vamos ficar relaxados e receber todo tipo de evangelho? Só porque a pessoa abriu uma placa, ali tem uma placa de igreja, só porque a pessoa bota um terno, uma Bíblia e começa a falar de Jesus, dá um pulo, ui, e começa a fazer umas caras de quem está sentindo um mau cheiro. A gente vai dizer que tudo que é de Deus, vai para lá, rapaz. Começa umas invenções. Aqui quem vem aqui na frente, quem está sentindo uma dor aqui na cabeça. Quantos? Eu mesmo sinto dor de cabeça direto. Quando ataca sinusite, alergia, a cabeça dói. E quando a coluna dói a coluna, dói as pernas, dói tudo. Aí a pessoa diz, quem está sentindo uma dor no estômago, quem está sentindo um mal-estar, quem está com uma tontura, quem está com uma dor na cabeça, quem está com problema de coração, quem tem problema de pulmão, ele sai dando tiro em tudo que é lado, vai acertar um bocado. Aí quando ele fala nas enfermidades, diz assim, quem está passando problema na sua casa de família? Quem não passa problema com família? Quem está passando um problema no serviço, alguma coisa, vem aqui na frente. Aí quem quer aceitar Jesus? Aí não tem ninguém. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Vem aqui na frente. Aí sai juntando aquele povo todinho. Aí começa a falar uma coisa, a falar outra, aí bota a mão na cabeça de um, bota a mão na cabeça de outro, daqui a pouco estão chorando, e basta só um chorar, balançar a cabeça, sair todinho, balançar para o lado, balançar para o outro, e pronto, aqui, já começou, já estou vendo, e esse aqui, aí o outro começa, daqui a pouco, acabou tudo. Pronto,
Ali vai meia hora, 40 minutos, meia hora, 30 minutos, 40 minutos, os tocadores, a igreja em pé suando, a metade vai embora, a outra metade fica e pula para um lado, pula para o outro, acabou-se. Todo mundo vai para casa, eita, culto edificante. Em quem? Temos que ter cuidado, porque naquele primeiro século já existiam os falsos profetas, e hoje mais ainda, temos que ter cuidado. João sente uma necessidade de exortar a igreja, porque existiam os gnósticos naquela época, e eles diziam o seguinte, que tudo que era bom era o Espírito de Jesus, Deus era Espírito, e que Deus não ia encarnar num corpo, numa matéria, e sendo assim, a matéria era ruim e o Espírito era bom. Então, o que acontece? Deus sendo Espírito, o Espírito sendo bom, a matéria que é a carne, o corpo sendo ruim, Deus jamais iria encarnar e habitar no corpo. Logo, Jesus, eles pregavam isso, ensinavam isso, que Jesus também não encarnou. Olha só, que absurdo. Jesus não encarnou. Então, os ensinos dele no meio do povo era dizendo, Jesus não encarnou não. E o que era aquilo que Jesus estava ali, que comia, que andava, que viam? Aí ele dizia, não, ali era como fosse um holograma, ali não era verdadeiro, não era uma matéria, não era Jesus de verdade. Deus não ia encarnar, porque ele reprova o corpo, a matéria é pecaminosa, e Deus sendo santo, Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele não precisava necessariamente de um corpo para estar presente. Esses eram os ensinos dos gnósticos, e eles estavam assim infiltrando nas casas, dentro das igrejas, com esse ensinamento, e já estava persuadindo muitos. Aí João, ele começa, e João é um apologeta aqui, um apologeta, né? Ele começa agora a fazer a apologia da fé, a defesa da fé. Então João começa a defender a fé, começa a defender a palavra, o evangelho, e ele diz, olha, eu estive com Jesus, eu toquei em Jesus, eu comi com Jesus, nós vimos os milagres. Ele ensina a igreja e adverte, dizendo, olha, cuidado, que muito já entre nós já se fez anticristo. Ele estava se falando, referindo a esses gnósticos, e ele diz, esses que negam que Jesus encarnou, esses são anticristo, porque esses gnósticos, eles diziam isso. Então é um perigo, irmãos, nós acreditarmos em todo tipo de ensinamento, em todo tipo de evangelho que estão pregando, principalmente nesse final de tempo que nós estamos vivendo, amém? Nós temos que ter cautela. Provérbios capítulo 14, versículo 15, por gentileza. Provérbios 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Aquele que não tem cautela, aquele que é descuidado, ele dá crédito a cada palavra. O pregador chega, ou a pessoa chega, o profeta, e diz assim, eis que Deus está, assim diz o Senhor para você, Deus vai fazer assim, vai fazer assim. Peraí, eu tenho que provar se isso é de Deus, porque a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo, quem está dizendo é o profeta. A palavra de Deus, ela é inquestionável, mas o profeta não. O profeta, nós temos que avaliar. Nós temos que saber se aquele profeta não está movido por um impulso, por uma emoção, ou a intenção dele é outra, um reconhecimento,
é querer mostrar uma espiritualidade, que Deus usa ele e ela tremendamente, que ela está acima da média, que é uma pessoa especial, que é uma pessoa diferenciada, porque hoje as pessoas não querem ser usadas para apresentar Deus, mas querem inverter a situação, a ordem das coisas. Elas querem usar Deus para apresentar elas. Então nós temos que provar. Eu já disse aqui que a maior pregação é aquela que, quando termina o culto, a pregação, ninguém se lembra nem do pregador, mas da mensagem que ele pregou. Esta é a pregação, a melhor pregação que existe. Quando o pregador termina de pregar e ninguém nem lembra dele, não fala nem dele, mas sim da palavra que ele pregou. Mas quando termina o culto, que a pessoa chega, mas rapaz, fulano de tal, ciclano, é uma bênção, é uma coisa, acabou-se ali, é o pregador, tirou Deus, ele usou Deus para apresentar ele. Mas a Bíblia está nos advertindo aqui, olha, o simples dá crédito. O que é o simples? O simples é aquela pessoa que é levada por tudo e se engana com tudo. A pessoa chega e fala, está chorando. O simples é aquela pessoa que o profeta olha assim, vê uma pessoa ali, porque às vezes a pessoa chega, está passando por um problema, uma situação, e aí a mensagem, o louvor tocou na pessoa, a pessoa se emociona, ela diz, né, pronto, ela mira aquela pessoa ali e começa. E começa a fazer aquelas coisas todas para espiritualizar. Vem cá, e porque simplesmente foi Deus que mandou falar uma coisa, e porque simplesmente só fala, mas muda a voz, dá um tom, dá um pulo. Eis que diz o Senhor. Não, olha, Deus mandou dizer isso, bem tranquilo. Porque a gente chega numa padaria dizendo, eis assim diz o Senhor, me dê 10 pães. Não, ninguém diz assim. Ninguém chega nessas conversas. Ninguém chega numa loja para comprar um vestido e diga, eis assim diz o Senhor, eis que quanto custa esse vestido, e fica se balançando. Ninguém fala isso. Não é. Ninguém chega para o patrão e diz assim, olha, o gerente, eis que o gerente mandou. Não. Recado é dado, é uma conversa, olha, foi dito isso, pediu para você comparecer, vá até ali, vá na sala tal, vá naquela sessão assim. Mas ninguém fica fazendo essa espiritualidade. Mas quando é Deus que fala com a pessoa, que diz que Deus falou para dar um recado para a pessoa espiritualiza. A pessoa entra num êxtase. Isso é o que, irmão? Isso é para mostrar uma espiritualidade. E eu aprendi com a minha avó, quem é, não precisa de se esforçar para mostrar que é. Ela dizia, embaixo desse angu tem caroço. Quando ela viu um negócio, a pessoa querendo ser muito certinho e mostrar, e com cara de nojo tudo, meteu o pau numa coisa que ele via que era errado, meteu o pau, é porque queria tirar o foco dele daquelas coisas erradas. Aí a minha avó dizia, embaixo desse angu tem caroço. E é verdade. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples não, a pessoa falou, a pessoa acredita, ela está chorando. Fazer feito um pastor amigo. Ele foi pregar no lugar, e ele era o pregador da noite. Aí ele chegou no púlpito já e falou para o pastor, irmão, o irmão que estava no púlpito, onde é o banheiro? Posso usar o banheiro? Ele disse, aqui pastor, vai aqui, ó, nessa sala aqui no lado, aqui, nessa primeira porta. Aí ele foi ligeirinho, já ia pregar, estava cantando um conjunto para o pastor passar para ele pregar. E ele foi ligeiro lá, e aquele calor do dia, ele usou o sanitário, passou a água no rosto, aí tirou a aliança, que a aliança dele era folgada, e botou acima assim na pia, e foi lavar o rosto. E lavou o rosto, ficou ali, ajeitou, enxugou no rio, e saiu ligeiro. Quando ele viu que o conjunto havia terminado o louvor, ele ligeiro, enxugou o rosto, saiu ligeiro, foi embora, esqueceu a aliança lá em cima da pia. E quando ele chegou no ponto, sentou assim, o pastor, vamos ouvir a palavra, passou para ele, ele pegou o microfone e se apresentou, saudou a igreja e ficou.
E quando foi no final do culto, sim, aí ele avisou para o irmão buscar a aliança dele. Quando ele lembrou, o irmão pegou, guardou, mas não deu a ele e ficou. E ele sem aliança. Quando foi no final do culto, uma irmã correu de lá, veio toda com aquele mistério, se balançando. Parece que o corpo fica pesado, né, irmão? Aí chegou perto dele e disse, começou a profetizar para ele. Começou a profetizar, dizendo a ele que Deus já tinha separado para ele a companheira, que Deus já estava vendo a oração dele, que Deus atendeu, que hoje Deus tinha atendido, chegou o tempo dele, e que Deus tinha já, a bênção dele já estava ali. Ela estava falando, achando que ele era solteiro, porque ele estava com aliança, né? Aí eu disse, meu irmão, se essa profetisa vinha para o meu lado, eu na hora dizia, vá-se embora para lá com o seu espírito de Santo Antônio casamenteiro para lá, minha irmã, vá. Eu estou sem aliança porque fui lavar o rosto ali, ó. Eu manda embora esse espírito de Santo Antônio casamenteiro para lá, rapaz. Tem que dizer mesmo. Esse negócio de eu estar num lugar, chegar aquele, como é a história. Eu fui para uma igreja aqui, nossa, aqui na área, na região, não vou dizer por ela. E quando chegou lá, uma pregador que veio aí de outro estado, chegou lá, e estava outro pastor também, ela, olha, não sei o que, levante, porque deu um abraço e começou. Dava a entender a igreja que nós estávamos um com inveja do outro. É o que ela falou. E Deus está dizendo isso. Olha, chegou aqui, ó. Faltou tanto assim para eu falar. Minha esposa já me conhecia, já olhava para mim de lá, e eu dizendo, meu. Mas como o pastor já tinha vindo e estava aqui em pé, eu não ia fazer essa desfeita, até que era um companheiro, um amigo meu que eu considero em respeito. E eu levantei, dei um abraço dele, mas eu fiquei por isso, um fio, para eu pegar essa. A irmã estava, não estava, irmã? A irmã estava. Pronto, aqui, a irmã estava lá e viu. Dá uma impressão que a gente estávamos com problema um com o outro. Eu disse, que coisa. Então, os simples, eles acatam qualquer coisa, não devemos receber qualquer coisa, não. Temos que analisar. Porque às vezes nós na nossa casa temos o que ensina a palavra, lê o texto, explica o texto e faz a aplicação do texto. Aí vem uma pessoa que começa, não sei o que, porque não sei o que, e começa a falar uma coisa com outra, um versículo que lê, o outro que ele lê, já derruba o primeiro que leu e não sabe o que está dizendo, mas a pessoa está se esguelando, se descabelando. Você faz isso porque você não vai para os cultos, você não vai para a escola dominical, você não vai para culto de doutrina, você não faz as anotações, você em casa não medita na palavra, porque aqui a gente escuta, em casa a gente medita, porque a gente vai rever, reler tudo que o pastor pregou e ensinou na igreja, e o Espírito Santo, que é o grande professor, vai nos ensinar e vamos ser edificados pela palavra em casa, lendo, analisando todos os versículos que nós aprendemos e marcamos na igreja. Aquele que não tem cautela, que é descuidado, eles são simples, ele dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ele fica analisando, peraí, não é assim não. Se eu tenho uma comida sadia, eu vou me contentar com fast food? Se eu tenho um almoço bem caprichado, cheio de nutrientes, um prato variado, cheio de vitaminas, nutrientes, eu vou comer biscoito recheado, bolacha recheado com refrigerante, vai dizer que eu vou encher o bucho, mas não vou me alimentar. Tem gente aí que vai para a igreja e enche o bucho, fica soa, se mela todo, mas não está edificado com nada. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Os profetas profetizam falsamente. Olha aí, tem falso profeta. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso?
Olha só. Os profetas querendo reconhecimento. Os profetas estavam querendo reconhecimento. Olha aqui. Os profetas profetizam falsamente. Eles querem reconhecimento. Eles querem mostrar que é espiritual. Eles querem fama. Lê o versículo e fica cantando no meio da igreja. É mais música do que ensinamento da palavra. Para e fica. Eis que Deus está dizendo. Eu não sei como um povo desse não tem medo, não tem temor. Tremor. E dizer que Deus está dizendo uma coisa que não está falando isso. Os profetas profetizam falsamente. Por quê? Porque eles estavam querendo reconhecimento. Queria mostrar um grau de espiritualidade muito grande. Alguns estão interessados em ganhar, agradar alguém, para alguém agradar ele, fazer. Toma um mimo, toma aqui um negocinho, bota aí no bolso. Ser reconhecido, ir para ganhar like. Ser chamado, as agendas estão cheias. Olha, chama fulano, porque chamando grita, faz um avivamento. E nós precisamos aí de fazer um avivamento muito grande para a igreja. Veja como é que estão a igreja. Veja se parece conosco hoje. Veja se parece conosco hoje essa situação aqui. Os profetas profetizam falsamente. Por que falsamente? Porque eles tinham a intenção. Eles querem reconhecimento. Eles querem estar na mídia. Eles querem agenda cheia. Eles querem dinheiro. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem pregar. E Deus nem foi questão de Deus aparecer. Eles querem o holofote para eles. Eles querem ser o centro. Eles são egocêntricos. Vamos ver aqui como é que estava essa situação, se parece conosco. Parece, tem hoje profetas assim, não tem pregadores assim, não tem. Querendo reconhecimento, a gente faz um banner, a gente faz um cartaz e tem que colocar ele lá na frente, com um terno todo brilhoso, um terno cor de vinho, vermelho, azul, amarelo, verde, de toda cor. Sapato de todas as cores. Um cabelo do lado cheio de gel, outros com cabelo bem grande para cima, assim, que tem, procure por aí que tem, está aí nessa internet que tem, porque eles querem ser reconhecidos, querem foto, e as pessoas tirando foto até com essas pessoas, como eles fossem referência. Os profetas profetizam falsamente, eles querem reconhecimento, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Ou seja, os profetas, os pastores, vamos fazer um congresso, vamos fazer uma festa, vamos animar a igreja. A igreja precisa estar animada, porque a igreja animada, eles trazem mais recursos, eles ficam felizes. Outra coisa, atrai mais pessoas. Vamos ficar alegre, vamos fazer aqui um movimento. Convida quem? Convida fulano, profeta. Ele sai profetizando, botando a mão na cabeça de todo mundo. É gente batizada com o Espírito Santo. É gente dizendo que foi curada. Ele começa a profetizar. É esse que Deus diz isso. É mesmo? Traz ele. Os profetas profetizam falsamente, porque querem reconhecimento. E os sacerdotes, os pastores, que estão na igreja, e convida eles, por quê? Porque dominam pelas mãos deles. Eles têm critérios e vontades. Eles fazem os critérios e a vontade dos pastores. Chama fulano de tal. Quando chama, eles começam a profetizar para o pastor. Eis que Deus diz isso para você, ô meu pastor. Deus está dizendo nessa noite para você. Aí o pastor fica com aquele peito de pombo. Aí aquele... Chama fulano que ele profetiza para tu. Ele vai profetizar para a irmã fulana. A irmã que dá uma oferta, um dízimo todo. Ele vai profetizar para ela. Eu quero saber se nós não estamos passando por esse tempo. Os profetas profetizam falsamente. Eles querem reconhecimento. E os pastores, por que aceita? Porque os pastores, eles querem esse tipo de coisa também, né?
Os sacerdotes, os pastores, eles querem, era conforme o seu critério e vontade. O que os profetas estavam profetizando era o que estava dentro do coração dos pastores, dos sacerdotes. Era tudo que os sacerdotes queriam ouvir, era o que convinha aos sacerdotes. Convém isso, convém. Satisfazia os sacerdotes. Podem profetizar. E o povo, como é que estava nessa situação? Porque o povo também tem responsabilidade, como João disse. Analise, porque o povo tem responsabilidade. É o que mais tem responsabilidade. E o povo, como é que estava? E o meu povo assim o desejo. Olha só, os sacerdotes, os profetas profetizando mentira, porque queriam reconhecimento, queria like, queria curtida, queria estar nos congressos, queria chamar a atenção, mostrar uma espiritualidade, mostrar que estava acima da média. Os pastores, porque queria ver um movimento e depois mudar nas redes sociais e dizer: eu sou o homem ali daquele lugar. Quando eu cheguei ali, vê como é que está agora o trabalho. E o povo dizia: rapaz, o trabalho lá é pipoco, viu? E ele ficava com o coração todo cheio, peito de povo. E o povo que estava escutando aquelas falsas profecias, aquele eis que Deus te diz isso, eis que Deus está abrindo uma porta, eis que eu estou colocando um negócio na tua mão, recebe. Porque o povo estava querendo isso, aceitando, porque o povo desejava, agradava ao povo ouvir isso. Eu pergunto à igreja: estamos passando por esse tempo ou não? Sim ou não? Estamos. No culto de doutrina, onde vai ensinar a palavra, vai doer para arrancar os carrapichos. A gente conta de dedo quantos irmãos tem na igreja. Mas no culto que tem esse pessoal, receba! Mas menino, é gente chorando, é moleque tanudo quebrando e tá lá pulando, parecendo uma cara. E não tem cansaço, não tem problema, não tem hora, pode passar das 9, pode passar das 10, é o pessoal pulando de um pé só. Porque o falso profeta profetizando mentira, o pastor dizendo: eita, a igreja, filma, oh, coisa boa, o povo está gostando e o povo lá se agradando. Eu quero mais, de engana que eu gosto. A chama na frente, aí bota a mão na cabeça, basta botar a mão na cabeça, a pessoa sai. Parece pinto no verão, no sertão, no sol quente. Quando bebe água quente, sai de um lado, sai do outro. Eles se agradam, o povo se agrada por quê? Até eles sabem que não tem aquela espiritualidade. Eles sabem que não estão sentindo nada, mas querem, por um momento, a flama. As pessoas vão olhar e o profeta vai dizer: olha o que Jesus está fazendo com essa pessoa. E as pessoas vão olhar os holofotes e vai estar para ela. Elas sabem que aquilo não está acontecendo, que é emoção, mas elas fazem. Por quê? Porque aquilo agrada elas. Olha aqui. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim os deseja. Ele se agrada, o povo. Só tem esse tipo de profeta. E só tem esses pastores que permitem que esses profetas façam isso. Eles querem o reconhecimento. Mas só tem esses tipos de profetas e de pastores porque tem um povo que se agrada disso. Tem um povo que gosta. Tem um povo que enche a casa com esse tipo de profeta. Tem esse povo que quer ouvir essas palavras sem nexo que eles falam. Aí eles têm público para eles. Aí Deus vem nessa cena toda no meio da igreja, falando o nome do Senhor, dizendo que é Deus. Deus dizendo: não me bota nesse meio não. O que eu estou falando está dentro da Bíblia. E o que vocês estão falando está dentro da Bíblia? Então não estou não. Aí Deus vendo tudo isso e ele diz assim: o que farei no fim disso? Eu vou fazer o quê? Qual é a atitude de Deus para um negócio desse? Paulo disse aos Efésios 4:30: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está
selado para o dia da redenção. Deus fica triste, Ele faz isso, ó. Fica aí. Quando terminar o culto aí, o último fecha a porta, apaga a luz e vai para casa. Eu não recebo o culto de vocês da lua cheia. Esses cultos de vocês eu não quero não. Porque, irmãos, a gente faz congresso e não tem os pecadores, os descrentes, os desprovidos da graça, não estão dentro das igrejas para ouvir a palavra, quando antes eram assim. Porque nós estamos fazendo festa e pregando para crente. Estamos fazendo congresso para crente. Cadê nos congressos, nas festas, os descrentes para ouvir a palavra? Porque esse já a gente não agrada mais. A gente já não quer, nós não queremos mais eles dentro da igreja. Porque nossa intenção não são mais almas, é querer reconhecimento. Porque os milagres não acontecem mais dentro das nossas igrejas como antes. Porque o pecador não se arrepende, chorando, aceita Jesus, mas nos nossos congressos, nas nossas festas, gastamos muito dinheiro, ornamentação, pregadores, cantores, 1, 2, 3, até mais dias consecutivos de congresso e festas. E cadê o pecador? Quantas almas aceitam Jesus no final de um congresso, no final de uma festa? Mas João estava dizendo, entre os anos 80 e 90, ele dizendo: examine, prove, veja aí, porque entre nós já tem falsos profetas. Mas ainda agora, depois de 2000 anos, nós temos que provar se os espíritos que estão falando nos nossos púlpitos, pegando os microfones e falando para a igreja, se esses espíritos são de Deus também. O povo estava se agradando de tudo aquilo que eles estão falando. Nós estamos nos agradando, irmãos. É o famoso engano que eu gosto. Fulano que vai pregar, fulano que vai pregar. Analise o que é que eles estão pregando, pelo amor de Deus. Vejam. Antes de pular, de gritar, de cair no chão, analisem. Veja que eles estão pregando, se é edificante mesmo, se está na Bíblia, se é o Evangelho de Cristo. Mas o povo está se enganando com isso. Jeremias capítulo 29, veja o capítulo 29, 8 e 9 de Jeremias. Jeremias 29, o versículo 8 e o 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Olha aí, muitos estão pregando nos púlpitos, e eu conheço muitos que chega assim, fala de assim diz o Senhor, aí começa a dizer coisa. Mas olha o que Deus está dizendo aqui: assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Deus estava chamando a atenção do povo, dizendo: vocês são responsáveis disso. São vocês que alimentam eles. Que não se enganem, não enganem eles, não enganem vocês, os falsos profetas que estão no meio de vocês. Porque tem muitos falsos profetas. Não é todo mundo que tem uma Bíblia, bota um terno, bota um cocó, uma saia longa e sai falando que a gente tem que acreditar, não, tem que provar. Isso não é pecado, não, é recomendação. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem os deem ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Irmãos, eu estou dizendo, eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo assim. Aí a irmã começa: ai meu Deus, irmã, se ajeite, diga assim, se ajeite. Diga assim, se ajeite. Mas é porque ela veio,
Eu vou estar num lugar ainda, vai vir. Olha, Deus, vá para lá com o seu negócio. Porque o que está, a profecia é da Bíblia. Paulo diz que o maior dom é o da profecia. A profecia é a palavra de Deus. Vá para lá e deixe o seu negócio. A não ser que venha falar pela palavra, aí é outra coisa. Mas esse negócio de ficar para mostrar uma espiritualidade, esses negócios, não venha não. Eu mesmo falo. Termina a sua pregação, pronto. Versículo 9. Porque eles vos profetizam, porque falsamente. Em meu nome, olha, está usando o nome de Deus, mas Deus está dizendo, é falsamente, eu não estou falando isso não. Que ninguém engane vocês, porque eles estão falando o meu nome falsamente. Tem, irmão, falso profeta. Agora a gente vai querer dizer que não tem. Nós queremos agora duvidar com Deus? Tem, e muito. São pessoas que não têm compromisso nas igrejas deles, não são submissas à autoridade constituída por Deus. Eles fazem o que querem, vão para onde querem, fazem o jeito deles e saem. Eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de Deus. Olha, Deus está dizendo isso, Deus está dizendo, peraí, Deus não tinha nenhum outro não. Tem que dizer através de você para eles. Aí vai profetizar até para os pastores aonde chega. Peraí, Deus não fala com esses pastores não. Que lá em Apocalipse, João diz assim, eu vi 7 castiçais, que é as 7 igrejas da Ásia Menor. E vi as estrelas que são os anjos da igreja, que é os pastores. Então, se Jesus tem esses na mão, ele não fala com ele não. A carta que foi endereçada, que João escreveu, que Jesus falou e João escreveu, ele mandou para quem? Foi para os profetas da igreja da Ásia Menor? Não, foi o anjo da igreja. Aí vem esses profetas agora e começa para o pastor. Meu pastor, assim diz o Senhor. Peraí, rapaz, fica quieto. Isso é conversa. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Cuidado, prove. Agora fica logo chorando, fica desesperado e começa tomando um choque. Aí pronto, o profeta diz aqui. Vou começar por aqui. Aí é tudo que eles querem. Agora às vezes o profeta, o pastor, fica ensinando 1 ano, 2 anos, 3 anos, toda hora, chamando, bem escuta, ensina, tem maior paciência, a pessoa entra no vídeo e sai no outro. Aí vem qualquer jeito de doutrina, a pessoa acredita. Aí depois, quando está no problema, chama o pastor. Aí o pastor vai dizer, eu estou tanto tempo aqui ensinando, você não aprendeu não? Se você tivesse escutado, você tinha evitado esse problema. Mas o problema é que o povo quer falso profeta, só que fast food, não alimenta. Deus não está falando nada através deles, mas eles querem reconhecimento. Aí fica fazendo mal festa, mal barulho. A gente está vivendo esse tempo ou não? Mateus capítulo 7. Vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 15 e o 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Muito bem, olha só. Acautelai, meus. Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, igreja. Dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles vêm como pastor, como profeta. Oi anjo, oi anja, oi vaza, vaza. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Eles querem reconhecimento, são interesseiros. Por seus frutos, diz o Senhor Jesus, pelos seus frutos os conhecerei. Muitos desses aí é cheio de mau testemunho. Muitos desses falsos profetas, é cheio de mau testemunho. Pergunta a esposa dele, pergunta o marido dessas profetisas, pergunta a mãe, o pai, pergunta aos vizinhos. Pergunta às igrejas que ele já passou. Aonde congrega? Pergunta onde congrega. Essas pessoas. Investiguem.
Antes de sair recebendo tudo, bota aqui, profeta, bota aqui na minha boca, eu vou engolir. Antes de fazer isso, investigue, prove. Essa pessoa, sei o que ela está falando ali, Deus. Por seus frutos os conhecerei, porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figo de abrolhos. São maus, mas eles se vestem uma capa de bondade, de piedade. Jesus alertou: cuidado, estão disfarçados. A intenção deles é outras, profetizam. Já viu que é direto, aonde chega, pega o microfone. Não tem um culto que essas pessoas vão profetizar que não bota a mão em cima da cabeça de um e está batizado. Batizou um, batizou dois, batizou três, batizou 100. Tem pastor que ora, paga preço, se consagra, prega a palavra, bota a mão na cabeça e Jesus não batiza. E como é que essas pessoas têm uma facilidade? Bota a mão, daqui a pouco vai fazer de Pedro, sair a sombra e no meio da rua vai ser cobrador, motorista, açougueiro, padeiro, tudo. Aonde ele chegar? Daqui a pouco, se cair um papel, ele enxugar assim, ó, um guardanapo e jogar fora. O lixeiro, quando pegar, sai pulando. Vai ser batizado pelo Espírito Santo. Vai sair os espíritos mal dele, como em Paulo fazia com Paulo, em Atos 18. Irmão, a gente só se engana se quiser. Somos meninos, não. Romanos 16 e o versículo 18. Eu só vou encerrar com esse versículo. Quem está com sono, diga amém. Menino, mas tem uma parada agora na boca assim, ó. Na metade da bocejada. Capítulo Romanos 16, versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Olha só, eles profetizam, eles saem pregando em lugar em lugar, mas não é porque eles servem a Jesus, querem mostrar o verdadeiro evangelho para edificação de muitos e almas serem ganhas para o Senhor Jesus. Não, é que eles servem ao seu ventre. Eles querem reconhecimento, eles querem lucro, eles querem ganhar algo, eles querem os likes, a fama, eles querem ser reconhecidos. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas, eis que digo para ti, varão, eis que digo para ti, varão, eis que digo para ti, varoa. Eis que Deus está nesse lugar. Olha, Jesus está batizando aqui, Jesus está curando, e Jesus está fazendo. Aí começa aquele negócio que crente gosta, aquelas coisas que crente gosta de ouvir. Não é? E sai logo. E com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. As pessoas ficam chorando, emocionadas. Às vezes está passando por uma situação, começa a chorar. Aí eles vão em cima logo daquela pessoa. Veja assim. Tem que ter cuidado, que tem muita gente aí com o espírito não é santo, não. É de Santo Antônio Casamenteiro, né? Tenha cuidado. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja.